Oi pessoal, aqui é a Joliveta do Livros e Bolinhos e esse é mais um vídeo resenha pro blog. Hoje eu vou falar um pouquinho do Um Amor Incômodo, da Helena Ferrante, que saiu aqui pela Intrínseca. A Helena Ferrante é uma escritora italiana bem famosa que eu não conhecia, mas daí eu não me lembro nem como. Eu lembro, mentira, eu lembro sim. Então, eu tô organizando minha viagem de férias, aí vendo tudo sobre a Itália, eu tenho descendência italiana e tal, aquela coisa. Aí chegou, acho que um e-mail, eu vi um post, alguma coisa assim da Intrínseca, alguma coisa da parceria, que era pra pedir livro e tal. E aí me chamou a atenção, porque a história desse livro, assim como outros livros dela, se passa em Nápoles, na Itália. E eu fiquei tipo, opa, legal, pode ser interessante. Aí dei uma procurada, as pessoas falam muito bem dela, né? E inclusive aqui diz, cadê? Na própria orelha, né, no resuminho da bio dela, diz que ela é uma das mais importantes escritoras da atualidade e tudo mais, enfim. Bom, o que eu esperava do livro? Nada, eu não esperava nada porque eu não tinha ideia do que vinha pela frente. Eu li assim a sinopse por alto e fiquei, bom, beleza, eu acho que pode ser uma história um pouco sobre relacionamento e tal, de família, né? Porque o título não dá muito pra ter essa noção, mas fala muito de família. Mas eu fiquei, beleza, vamos ver. Eu esperava uma escrita densa, uma escrita um pouco mais, não é rebuscada, mas um pouco menos simples do que a gente tá acostumado a ler em muitos livros jovens. Não que young adults e romances não tenham, romances românticos, desculpa, não tem uma complexidade, vários deles têm, mas é porque não é uma leitura... Como é que eu vou explicar isso assim, sem parecer idiota? É um refinamento do talento da pessoa mesmo, é o que diferencia um escritor best-seller de um escritor best-seller muito bom. Os dois são best-seller, mas um deles tem um quê a mais. E a Helena é uma dessas autoras que tem esse quê a mais. Eu já ia começar a falar sobre o que eu achei do livro antes de falar da história deles. Eu já comecei a fazer isso, né, gente? Mas eu ia falar mais e esqueci de falar da história dele pra vocês. Vamos lá. O livro conta a história da Délia. A Délia, ela se vê obrigada a voltar a Nápoles, a cidade natal, de onde ela saiu e pretendia nunca mais voltar, a menos que fosse extremamente necessário. Ela se vê obrigada a retornar quando o corpo da mãe dela, Amália, é encontrado na praia com apenas um sutiã muito fino. Fino não de grossura ou fino de espessura, mas de requinte, entendeu? Muito chique, isso que eu quis dizer. Enfim, ela recebe essa notícia e fica tipo... Ai meu Deus, eu tava falando com a minha mãe no telefone, ela estava vindo me encontrar, tipo, de trem, como assim ela morreu? E aí ela pega o trem e volta pra casa. Acontece que o relacionamento da Délia com a Amália não era muito fácil, digamos assim. Elas tinham muita história, muita bagagem, né? A Amália é uma mulher adulta que deve estar, sei lá, na faixa de seus quase 40 anos, solteira, não tem filhos. E a bagagem que ela carrega é muito grande. Ela tem lembranças muito fortes da cidade natal, da infância dela. E nós vamos, junto com ela, mergulhando nessas lembranças e meio que tentando desvendar o sentimento, a relação das duas. E o título, Um Amor Incômodo, que muita gente acha, enfim, até eu achava antes de ler a sinopse, que podia se tratar de um amor romântico, é o amor, pelo menos eu entendo dessa forma, entre as duas. Entre mãe e filha, e enfim, e com outros desdobramentos. A questão é, quanto mais a gente... Quanto é ótimo, eu tô bem hoje, né, gente? Quanto mais a gente mergulha na história dela, da Amália, nas lembranças, no presente, quanto mais a gente analisa as coisas que ela faz hoje e rememora as coisas que ela fez no passado, mais a gente se questiona o que é fato, o que não é fato, o que é um truquezinho da memória, o que aconteceu de verdade que ela não lembra, ou o que não aconteceu e ela acha que lembra. Então, assim, a verdade é que tem uma história paralela, uma história, na verdade, por trás, né, da relação das duas, que a gente vai descobrindo ao longo do caminho.
E é totalmente inesperado, pelo menos pra mim, assim. Eu não posso dizer que eu imaginava o que poderia ter acontecido, mas jamais da forma como aconteceu de fato. E é muito interessante porque a relação da Adélia com a mãe, com a imagem que ela tem da mãe, é muito dúbia. É uma mulher que ela ama e odeia, sabe? Que ela idolatra, mas ao mesmo tempo se envergonha. É uma coisa bem complexa. E o que eu achei, assim, mais bacana é porque por trás dessa história complexa, a Helena traz uma fluidez, sabe, na escrita que é muito gostosa de ler. Você vai ler, o livro é curtinho, o livro tem 173 páginas só, e você vai lendo assim, sem perceber, sabe? Mesmo a história sendo densa, porque ela de fato é uma história bem complexa, ela consegue se desenvolver perfeitamente nessas 170 e pouquinhas páginas. Isso me surpreendeu, porque chegou em determinado ponto que eu falei, cara, essa mulher vai se perder. Como assim, sabe? Que desdobramento ela vai dar pra conseguir resolver isso? E, cara, ela não se perde. Ela vai com tudo. E, assim, de fato, eu achei a escrita muito boa. Eu gostei muito do tipo de história que ela cria, mas me deu um incômodo. Eu achei engraçado, porque isso tem tudo a ver com o título do livro. A história me causou um incômodo. E eu acho que essa é a intenção mesmo da autora. Foi a intenção da autora, que é criar aquele desconforto. Eu gosto de livros que nos tiram da nossa zona de conforto. Então, eu gosto de livros nos quais você pode gostar de um personagem e depois não gostar e voltar a gostar, entender as motivações dele, respeitar ou não respeitar, aceitar ou não. E eu acho que ela consegue fazer isso muito bem. Diferente de outros autores do mesmo tipo que eu li e que eu amei muito e virei muito fã, a Helena, ela não me fez virar fã, assim, tipo, ai, tô doida pra ler os outros livros dela. Não. Mas ao mesmo tempo, por outro lado, é muito complexo isso, porque por outro lado foi uma leitura que eu gostei bastante de ter feito, gostei de ter conhecido uma autora italiana que eu não conhecia. Eu acho que eu só tinha lido dois autores italianos. Um deles era o Federico Motta, que escreveu 3 Metros Acima do Céu, e o outro eu acho que deve ter sido Dante Alighieri, que escreveu a Divina Comédia. Eu nem li toda, mas eu li vários pedaços da Divina Comédia. Então acho que foram os únicos italianos que eu li até hoje. Não tenho certeza, posso estar falando a maior besteira do mundo, mas eu acho que foram. E então, assim, conhecer uma autora contemporânea italiana foi muito bacana. Eu tô tão acostumada a ler. Acho que 90% dos autores... 85% dos autores que eu leio são americanos, 10% brasileiros e aqueles, tipo... Eu falei quanto? 85 mais 10, né? Aqueles 5% são autores de outras nacionalidades. Então, assim, que 85% são americanos e 15% são autores brasileiros, europeus ou orientais, que eu leio ainda pouquíssimo. Então, assim, eu achei muito legal conhecer, porque querendo ou não, é a gente conhecendo a cabeça de uma mulher europeia do nosso tempo. Isso é muito legal, assim, o talento, desvendar o talento. Eu adoro, eu fico super fascinada. Eu tenho uma coisa de criar identificação com autores que foi o que aconteceu aqui. Eu fiquei muito contente de tê-la conhecido. E pretendo ler os outros livros dela, dessa série, que não é exatamente uma série, que ela tem vários livros que se passam em Nápoles, que as pessoas consideram uma série. Enfim, eu pretendo ler os outros, mas assim, não com aquela ânsia de, ai, preciso ler pra ontem. Mas eu pretendo ler sim, porque se todos eles forem pelo menos um pouco surpreendente quanto esse foi, eu já vou gostar bastante. Bom, é isso. Espero que tenha dado pra entender. Infelizmente não dá pra falar muito mais que isso, porque senão vira spoiler. E o livro, como eu disse, tem várias reviravoltas que eu não gostaria de... Quer dizer, que eu adoraria comentar, mas se eu comentasse vocês iam me matar, porque iam perder toda a graça. Mas o que eu digo é, se você tá pensando em fugir um pouco dos young adults, daqueles romances românticos que a gente tá acostumado a ler, assim, eu digo a gente porque eu leio muito, né? Vocês acompanham o canal, vocês sabem que eu leio muito, então eu suponho que vocês que acompanham também leem. Então assim, se você quer fugir um pouco daquela coisa feijão com arroz que a gente gosta, quer botar um temperinho, dá uma investida, vale muito a pena. Não só por uma questão de vocabulário, não, mas de estilo mesmo. É muito bacana acompanhar estilos diferentes de escrita. E a Helena ganhou muitos pontos por conta disso, né?
Então, é isso. Aqui, vou mostrar de novo pra quem não viu. Bom, se você ainda não se inscreveu no canal do blog, clica no bolinho que fica... Calma aí. Se você tá me vendo do lado direito... Eu não sei, eu acho que o bolinho fica aqui. Fica aqui. O bolinho fica aqui, nesse cantinho aqui da tela. Então clica no bolinho e clica não, é só passar o mouse por cima. Se inscreve no canal. Se você não viu os últimos vídeos que entraram, rolou... Eu não lembro qual foi o último vídeo que ia entrar. Lembro sim! Foi uma tag, problemas de um leitor. Foi muito bacana. E antes disso... teve a resenha do livro 2-2 do Nicholas Sparks. Então, se você não viu esses vídeos, supondo que sejam esses mesmo e eu não esteja falando besteira, clica aqui do lado, eles vão aparecer aqui agora, a qualquer momento. Então, é só clicar. E como sempre, eu lembro, se você veio parar nesse vídeo por acaso, ainda não se inscreveu e quer voltar no canal depois, www.livrosbolinhos.com. Você tem acesso direto ao canal do YouTube, direto por esse link. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Beijo. Fui.